Livro do profeta Isaías, capítulo de número 7, nós vamos ler o versículo 10. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, e nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém. Vou ficar com a minha Bíblia em mãos e nós vamos até que hora, pastor? Amém. Ficar com a Bíblia em mãos e preciso entregar essa mensagem com muita serenidade para toda a igreja, muita serenidade, porque esse texto, ele é um dos poucos textos da Bíblia, onde Deus vai praticar um ato de extrema benevolência para um homem, extrema benevolência. Benevolência significa que é o bem sendo praticado continuamente e de uma maneira muito exagerada. Isto é benevolência. É sendo mais do que bom, é bom demais, mas é extremamente bom. Isso é benevolência. Esse é um dos poucos textos que você vai encontrar na Bíblia em que Deus vai agir com extrema benevolência para com um homem, uma pessoa, um homem só. Que é o texto onde Deus abre a carteira, pega o talão de cheque, embora que a gente não utilize mais o talão de cheque, mas é só para exemplificar. Os jovens podem não entender tanto, mas a gente que tem um pouquinho mais de 20 anos, a gente entende. Quer dizer, pega o talão de cheque, tira uma folha e entrega na mão de Acaz. O cheque já está assinado. E diz para Acaz o seguinte: coloca o valor que você quiser. Você pode aí exagerar o valor que você quiser. Do zero aos trilhões, quintilhões, sextilhões, pode colocar quanto você quiser aí. E essa mensagem ela tem um contexto. É um contexto porque essa profecia está sendo entregue por profeta Isaías, ninguém menos que o profeta Isaías. Quando Deus quer exagerar na dose, na bênção, na benevolência, na ação dele, quando Deus quer exagerar muito mesmo, aí ele chama a elite do reino de Deus, gente que é grande no reino de Deus, gente que tem nome, gente que tem peso, gente que tem testemunho, gente que move os céus e a terra, como um Josué. Sabe, um Josué que faz uma oração e fala: Sol e lua, agora vocês vão parar sob a minha ordem para que eu possa terminar o meu dia de serviço. Gente de peso, como Moisés, que estende a mão sobre o mar vermelho e ele se abre. Quando Deus quer exagerar na sua glória, na sua presença, na sua virtude, no seu jeito de ser, Deus chama gente de peso no reino dele. E ele chamou o profeta Isaías. Deu uma profecia ao Isaías para que ele fosse até o Acaz. Para os irmãos e as irmãs que são novos na igreja, os jovens, é importante os jovens prestarem bastante atenção, porque essa mensagem é para vocês também. Acaz, ele era um rei em Israel, ele era o rei da casa de Davi e estava passando por problemas seríssimos no reino de Judá, seríssimos. O reino de Judá estava sendo ameaçado. E a ameaça era por uma gigantesca nação que havia se levantado. E aí a gente sabe, quando o valentão se levanta contra o pequenininho tem que correr, não tem para onde fugir, não tem muito o que fazer. E o valentão tinha se levantado e ia acabar com a tribo de Judá, que era bem pequenininho. Por isso, Deus levantou um peso pesado, que era o profeta Isaías. Antes de levantar o profeta Isaías, Deus cuidou do profeta Isaías. Você pode ler no capítulo de número 6.
Capítulo 6, Isaías passa por um tratamento de Deus, um tratamento assim, de choque, porque Deus pega Isaías, tira ele do plano terreno, leva ele para o plano espiritual, entrega uma visão para Isaías. Ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, vê os serafins que ninguém nunca viu, nem Moisés nunca tinha visto serafins. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Nem Moisés tinha visto serafins. Moisés tinha visto querubins, serafins não, com 6 asas. O Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus tratou com o profeta Isaías, tratou muito bem, tirou a iniquidade do profeta, tocou nos lábios dele com uma brasa viva retirada do altar vivo de Deus. A brasa era tão santa, tão santa, tão santa, que nem o serafim, que era 3 vezes mais santo, podia tocar na brasa. Pra vocês terem ideia, Deus tratou com o profeta Isaías e pegou esse peso pesado do reino de Deus, esse grande homem, já consagrado, limpinho, purificado, poderoso. Isaías falou: Deus me deu uma língua erudita para poder falar da palavra de Deus com erudição, com eloquência, com graça. Chamou o profeta e disse: você tem uma mensagem para entregar para Acaz. Acaz, irmãs e irmãos, não era tão brilhante assim. Ele não era um rei brilhante, ele era um administrador do trono. Ele cuidava do palácio, ele cuidava do quintal, ele cuidava ali dos arredores. Ele não era um rei brilhante, ele tinha uma grande visão. Na verdade, ele era um visionário, mas ele não era um grande rei, não era muita coisa comparado com o pai Davi, o rei Davi, o Salomão. Aliás, comparar com Davi e Salomão é quase covardia, né? Porque Davi é Davi, Salomão é Salomão, e Acaz? Acaz é o filho de Davi, está chegando por aí. Agora vocês veem a qualidade de Acaz e veem a qualidade de Isaías. Quem é o rei Acaz e quem é o profeta Isaías? Deus poderia ter desprezado Acaz, Deus poderia ter excluído Acaz, entregue ele nas mãos de um inimigo, porque se o inimigo está se levantando do outro lado e tem mais força e mais poder, e vai entrar em Israel, em Jerusalém, e vai acabar com a cidade, é porque Deus está entregando o rei nas mãos do inimigo, porque o inimigo está melhor do que o filho. Acontece que Deus, meus irmãos, ele tem promessas com Davi, Deus tem promessas com Moisés, Deus tem promessas com Abraão, e a palavra de Deus não pode cair por terra por causa de Acaz. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, e não vai ser assim o mau comportamento de uma pessoa, o mau testemunho de uma pessoa, a mediocridade de uma pessoa que vai impedir o agir de Deus. É neste livro que você lê: agindo Deus, quem impedirá? É neste livro. Deus não vai deixar com que a sua palavra seja ridicularizada porque alguém não crê, porque alguém não é crente, porque alguém não é digno da palavra. Assim é a palavra que sai da boca de Deus, é como a chuva que desce e rega a terra, ela não volta para o Senhor vazia. Quem já está recebendo o ministério, glorifique a Deus. Aleluia, Jesus. Agora que Deus chamou o peso pesado de Isaías e enviou a Acaz, se você ler o capítulo de número 7, antes de chegar lá na parte, pede para ti um sinal, embaixo ou em cima, você lê o que Isaías foi levar para Acaz. Versículo 3: assim diz o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube saia ao encontro de Acaz, no fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do levandeiro, e diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e vamos atormentá-lo, vamos repartir entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a cabeça da Síria será Damasco,
e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 75 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. Agora vou explicar para vocês. Judá vai ser varrida do mapa. Um reino chamado Síria se levantou contra e disse: nós vamos acabar com o reino de Judá, nós vamos destruir Judá. Quem é Acaz? Acaz está desviado, Acaz está fora da presença de Deus, nós vamos acabar com ele. Aí Deus levanta o peso pesado chamado Isaías, não leva em conta a fraqueza de Acaz, leva uma palavra de ânimo para Acaz e fala para ele: é o seguinte, o que vai acontecer é totalmente o inverso. Você vai ver que esse grande reino, ele vai desaparecer ainda na tua geração. Você vai ver ele ser esmiuçado, outras nações vão se levantar contra eles e vão derrotá-los, e você só precisa crer, Acaz. Você não precisa levantar uma espada, uma lança, você só precisa crer na palavra de Deus que está sendo entregue para você. Grandes obras Deus está planejando ao teu respeito, para que você não fique na mediocridade, para que você não fique se medindo para baixo, porque, irmãos e irmãs, apesar de nós sermos reino de Deus, apesar de grandes profetas falarem nesta tribuna, apesar de grandes pregadores anunciarem a palavra de Deus, levantando o nosso ânimo, levantando a nossa moral, aumentando a nossa fé, valorizando o nosso serviço, apesar de tudo que Deus tem dito para nós, muitas vezes nós nos medimos para baixo. Muitos de nós, quando chega aqui no pé dessa parede, ao invés de olhar daqui esse branco para cima, olha para o rodapé, fica se medindo para o rodapé. Não adianta falar grandes promessas, não adianta trazer grandes profecias, não adianta mandar olhar para o céu, nem profetizar grandes coisas. Tem gente que tem um sentimento de inferioridade muito grande e que se menospreza, se despreza, se rebaixa, se retira da guerra. Mas nesta noite Deus manda uma palavra para dizer: é hora de você erguer a tua cabeça e começar a valorizar o que Deus tem com você, o que Deus tem dito para você, porque a porta de Deus é em você, não no rei da Síria. Glória a Deus, aleluia. É um pouco difícil. Quem está acostumado a se medir pelos grandes? Quem foi Davi? Davi foi gigante. Quem foi Salomão? Salomão foi enorme. Quem foi Uzias? Uzias foi o grande rei. E eu, quem sou? Eu sou Acaz. Eu sou mais ou menos. Eu sou quase lá. Eu sou o que tenta, mas nunca é penta. A gente tem essa mania de dizer: eu vou até enviar um currículo, mas meu currículo não é tão bom assim. Quem sou eu? Eu sou a própria, gata borralheira da história. Eu não sou tudo isso. Aí vem Deus, levanta o profeta Isaías e fala: assim diz o Senhor. Você não consegue perceber que Deus já consagrou o profeta Isaías, que não é um homem qualquer, é o profeta Isaías, que teve uma visão de Deus, que não vai brincar de palavra de Deus com você, não vai brincar de igreja com você, não vai brincar de reino com você. É Isaías quem está trazendo a palavra do Senhor, dizendo: não tenha medo, firma teu coração, firma a tua fé, firma a tua devoção, firma a tua alma, porque Deus é por você e não pelo seu adversário. Isaías, meus irmãos, é o seguinte: ele não sairia lá do conforto da casa dele para ir até o palácio de Acaz se ele não tivesse plena certeza que Deus é quem estava mandando ele. E Isaías começou a anunciar, e a falar, e a anunciar, e a falar, e o Espírito Santo foi tomando Isaías, até que chega no versículo que nós lemos aqui nesta noite. O homem estava cheio de Deus, pastor, cheio de Deus. Por isso que você leu comigo aqui: e continuou o Senhor a falar com Acaz. Já tinha falado tudo o que tinha falado, e Acaz estava só ouvindo. É Isaías,
É Isaías, só ouvindo a última palavra de Isaías. O que você leu comigo aqui? É para ele crer. Entretanto, a cabeça de Efraim, a cabeça de Samaria, certamente não ficareis firme. É a última palavra de Isaías. Ele percebeu que ele tinha falado, e Acaz não se animou. É desesperador, igreja, quando Deus levanta o pregador, cheio do Espírito Santo, com uma palavra do céu, para mudar o teu estilo de vida, mudar a sua consciência, mudar a sua história, mudar o seu futuro. É muito difícil quando o pregador está crendo na palavra, e aí ele olha e observa, e tem gente que fala, o desânimo é maior ainda. Meu Deus. O marido não tem jeito, a filha não tem jeito, a porta não se abre, a UTI vai levar embora, e a pessoa não consegue crer nem um pouquinho que é Deus quem está falando com ela. E o Isaías está falando e o homem não crê, Acaz não crê. Jesus. Aí Isaías pega e levanta a régua, porque Deus é assim, irmãs e irmãos. Quando Deus quer realmente levantar o teu ânimo, mesmo que você esteja desalentado, desconfiado, cansado e cansada, ao invés de Deus abaixar a cabeça e falar, tentei, vai que dá certo, muito pelo contrário, Deus dá mais um passo e levanta o assunto um pouquinho mais. Com Deus é assim. Glória a Deus. Estou servindo a Deus há pouco tempo, meus irmãos, desde 94. Então sirvo ao Senhor há pouco tempo que eu estou no Evangelho, comparado com os pais da fé, comparado com muita gente, mas eu sempre percebi que Deus, na hora do desânimo, do desalento, da tristeza, do desassossego da alma, ao invés de Deus pegar uma almofada, sentar do seu lado e choramingar com você, Ele chega, lhe dá uma palavra de ânimo, de vigor, de fé e de desafio, mandando, ponte em pé, homem, levanta-te, não é aqui o teu descanso. Glória a Deus, aleluia, é para enfrentar essa vida de ânimo pronto. Foi o que Deus disse para o Josué, anima-te e faz esse povo herdar a terra, oh homem de Deus. É para você se animar, é para ficar animado, cheio de ânimo. Aí Deus diz assim para o Acaz, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. E nesta noite você vai ouvir essa mensagem e vai haver um momento em que você vai ser convidado a pedir para você, na sua particularidade, um sinal. Não sou o profeta Isaías, mas estou com o profeta Isaías em mãos. E o Espírito de Deus que estava em Isaías está no pregador nesta noite. E a mensagem que Deus deu para a casa, Ele está dando para você nesta noite. Você vai pedir um sinal. Deus está abrindo a carteira, cheque em branco, e vai dizer para você: hoje você vai pedir o sinal que você quiser. Não sou eu quem vai dizer qual sinal que você vai pedir. Não é o pregador, não é o pastor. É você quem vai pedir o sinal para Deus. Mas antes de chegar lá, eu tenho que abrir algumas passagens da Escritura para aumentar a tua fé, porque me mostra o Espírito Santo que o nível de fé que alguns estão tendo aqui é menor do que o sinal que você precisa. Você precisa de um sinal grande, um sinal gigantesco, um grandioso sinal, mas a tua fé está menor do que o sinal que você precisa pedir. Por isso que eu vou abrir aqui as Escrituras para vocês nos próximos minutos aqui, para falar para vocês de algumas ocasiões em que Deus fez a mesma coisa com poucos homens. Isto é, Deus não anda fazendo isso aqui à torta e à direita. Deus não anda em todas as igrejas aí dizendo, pode pedir o que você quiser, o sinal que você quiser. Não, Deus é muito seletivo. Deus disse isso aqui para o Acaz, pede para ti um sinal. Nas profundezas, quer dizer, lá embaixo, naquilo que está morto, enterrado e esquecido, naquilo que ninguém mexe, ninguém vê, ninguém sabe, não tem acesso, está nas profundezas. Ou,
Se você quiser, pode levantar ainda mais o seu grau e pedir para você um sinal lá em cima nas alturas, no impossível. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando. Pede um sinal para aquilo que está morto, enterrado, esquecido e abandonado, que ninguém mexe mais. Ou então, se você quiser, pode pedir o impossível lá em cima nas alturas. Na larabassura enderece a larabacia. A larabassura e comanda a fé. Isaías está cheio do Espírito Santo. Ele olha para Acaz para ver se a cara de Acaz melhorou, se o coração melhorou, se o ânimo aumentou. E o que você vê? Acaz, porém, que desespero, tem incredulidade no coração desse homem. O que foi que aconteceu com Acaz que ele não crê? Quem é o profeta que está mexendo com a consciência de Acaz, que ele virou um descrente, um incrédulo, que não adianta levantar nem Isaías, que ele não crê? Acaz, porém, disse. Ao invés de pegar o cheque em branco e colocar ali o valor que ele quer, dobrar o joelho, levantar os braços aos céus e pedir a Deus o sinal que ele quisesse, Acaz, porém, disse não. Ele disse não para Deus, hein? Vê que homem inteligente, vê que cabra sabido. Ele disse não para Deus. É porque foi Acaz. Se fosse eu, não sei. Você já disse não para Deus? Você já disse não para Deus? Nesta noite, toma cuidado para você não dizer não. Toma cuidado, porque o cheque está em branco e é uma folha para cada crente aqui, para cada jovem aqui, para cada criança aqui. Presta bem atenção na palavra. Se você tiver 2 ouvidos, você abre os 2 ouvidos, irmão. Mas abre bem, porque o pregador está preocupado só em entregar a mensagem. Porque daqui a pouco eu também vou colocar eu aqui no meio da turma toda, porque eu estou dependendo da turma toda pedir para me pedir o meu também. A vantagem é que vai mais de 4 horas que eu estou meditando no que é que eu vou pedir, e você só tem 10 minutos, porque faz 10 minutos que eu falei que você vai pedir nessa noite e Deus vai lhe conceder um sinal. Preste bem atenção, porque eu estou aqui nesse púlpito aqui falando: Senhor, eu quero entendimento e inteligência para fazer o pedido, Senhor. Eu quero fazer o pedido, aquele que é o pedido. Porque Deus diz: desde as profundezas até as alturas. Ó, não tem limite para você. Pode cavar, 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 que tem. Pode subir, 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 que tem. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Aí Isaías fala assim: ouça agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Já não basta o desaforo que vocês trocam entre vocês ainda querem soltar desaforo para Deus. Já não basta um monte de não que vocês dão para todo mundo, e vocês dão um não para Deus assim, desse jeito, em pleno culto de domingo, depois de um domingo com Deus. Não pedirei, não é para mim, não é comigo, não é desta vez, eu não preciso de nada, não sei nada que eu tenho que pedir, estou pensando aqui, mas eu acho que não preciso de nada não. É isso que você está pensando? Se você pensou, o Espírito Santo já revelou antes de você terminar o pensamento, porque você precisa crer que o pregador nessa noite está aqui para trazer a mensagem, e a mensagem é essa: pede para ti um sinal, seja lá embaixo nas profundezas, no mínimo, ou lá em cima no céu, no máximo. Mas o que eu preciso eu não creio, o que eu preciso é tão difícil, o que eu preciso está tão fora das mãos de qualquer pessoa, de qualquer sistema, de qualquer religião. Não foi só Isaías que passou por esse sufoco. Antes de Isaías teve um outro homem que recebeu um cheque em branco mesmo.
Deus apareceu para ele no começo da vida. Presta atenção, jovem. Salomão não tinha nem 25 anos, era novo, e ele teve um sonho, hein? Sonho. Não foi assim de olhos abertos, não. Foi na noite, à noite, igual está aqui à noite. Deitou para dormir como uma noite qualquer. Aí a Bíblia diz: apareceu o Senhor em sonhos para Salomão, em sonhos. E no sonho Deus disse para ele: pede para ti o que você quiser. Mas por que no sonho? É porque todos os nossos sentimentos, meus irmãos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos traumas, as nossas angústias estão depositadas lá no nosso inconsciente, lá no profundo do inconsciente. Está adormecido. Coisa que a gente não consegue falar para todo mundo aqui acordado, a gente fala no sonho. Então Deus vai aonde? Vai no profundo da alma, vai no íntimo da alma, vai conversar com o homem dormindo, para que dormindo ele possa fazer o pedido que ele quiser sem medo de ser censurado. Não é para você ter medo de ser censurado nesta noite. O apóstolo Tiago falou o seguinte: algum de vós tem falta de sabedoria? Peça a Deus, ele vai dar liberalmente para vocês, sem dar censura. Vocês estão crendo? Mas está crendo mesmo? Já aumentou a fé? Já aumentou o interesse? Já aumentou a vontade de que a mensagem chegue logo ao seu término, para você fazer o seu pedido? Já aumentou ou ainda não? Ou ainda está